Queridos amados e amadas de Deus, um abençoado dia, uma abençoada semana. Hoje, dia 16 de agosto, 20ª semana do tempo comum. Que nós possamos agora partilhar mais uma vez as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando viu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho de hoje nos traz uma mensagem interessantíssima de Jesus. Através de um questionamento, de um coração que acreditava estar pronto para receber a vida eterna. Porque era uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalhava, que tinha seus bens e acreditava que já era o suficiente. Então ele chega e muitas das vezes nós perguntamos alguma coisa aos nossos irmãos, a quem quer que seja, o nosso patrão, ao nosso padre, aos nossos pais. Fazemos uma pergunta esperando receber algum elogio ou alguma motivação daquilo. E através da pergunta que esse jovem faz, Jesus o questiona, porque já conhecia o seu coração. E Jesus pergunta para ele: Por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Só Deus, né? É bom. E aí ele fala: Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. É o básico. Que nós possamos ter uma vida reta, uma vida de fé, uma vida que nós devemos cuidar dos nossos irmãos, da nossa vida, para que nós sejamos honestos conosco e com o nosso próximo. E interessante que o jovem responde tal palavra: Tenho observado todas essas coisas. O que é observar? Colocar um ponto de vista, né? Avaliar esse momento. E o que ainda me falta? Jesus responde: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Irmãos e irmãs, o questionamento aqui que nós vemos não é o dinheiro em si, mas sim a facilidade ou a dificuldade de desapegarmos das coisas do mundo. E nesse momento, o jovem entristece, porque ele não ia abandonar esse modo de vida. Afinal de contas, a prática dele era a vivência no dinheiro. Ele não sabia viver de outra forma. E não conseguiria simplesmente mudar o curso. Porque nesse momento, Jesus faz com que ele mude completamente o rumo. É a palavra conversão, né? Converta-se, mude radicalmente.
Aí nós ficamos nos perguntando quanto isso é importante na nossa vida, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu nem tenho tanto dinheiro assim, tenho observado os mandamentos. Mas nós colocamos outros deuses no lugar de Deus, outros falsos deuses. Às vezes não conseguimos viver sem um celular, às vezes não conseguimos viver sem o próprio dinheiro, não conseguimos viver sem tal tipo de alimento, não conseguimos parar para fazer um jejum, não nos focamos mais em uma oração, preferimos às vezes internet, desenhos, vídeos e séries. Muitas das vezes nós deixamos de abrir mão de pequenas coisas ou de grandes coisas para seguir a Cristo. Jesus não queria que ele fosse pobre, que ele vivesse na miséria, porque ele tinha muito e os outros tinham pouco. Mas Jesus queria que ele reconhecesse, que ele enxergasse que ele só estava observando, verdadeiramente observando. E Jesus convida ele à ação. Age agora. Já que você observa todas essas coisas com atenção, então haja. Faça dessa forma. E aí você encontra a perfeição. É interessante pensarmos que o nosso Senhor, Ele não nos abandona. Apesar de todas as nossas infidelidades, de todos os nossos pecados, de todos os nossos problemas. Mas Ele sempre nos reconduz, Ele sempre nos aproxima, nos mostra o caminho através da palavra. E nós somos convidados, sabe? A seguir unicamente a Deus. E não deixar que nada ocupe esse lugar na nossa vida. Não permitir que nada ocupe esse lugar. Que nós tenhamos um único e específico lugar para Deus. Meus queridos e queridas, que nós tenhamos um dia abençoado. Que o Senhor possa nos proteger e nos guardar, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.